Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Delta. Todos os créditos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição e comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Aconteceu agora. O ministro Gilmar Mendes faz uma baixaria ao vivo no Supremo para proteger criminosos. Isso durante o julgamento que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal sobre os limites e as possibilidades das CPMIs investigarem os grandes criminosos do Brasil. Resumo do resumo, está acontecendo agora no Supremo o julgamento de uma decisão do ministro André Mendonça que prorrogou a CPMI do INSS, aquela que investiga o Lulinha. André Mendonça mandou seguir a investigação, mas nós sabemos que tem ministros que querem barrar as investigações da CPMI. Não só porque vão pegar o Lulinha, mas porque vão pegar eles mesmos. Ministros do Supremo são alvos e estão agindo para estancar. E nesse contexto vem uma fala do ministro Gilmar Mendes, que fez uma espécie de barraco, pouca vergonha no STF, se dirigindo aos deputados e senadores presentes lá, para passar uma moral, passar um sabão neles. Qual é a moral do ministro Gilmar Mendes para passar um sabão em quesito de moralidade e legalidade? Acompanhe aqui comigo essa hipocrisia. Show de hipocrisia. É preciso ter parâmetros. Não quebra-se sigilo de forma conglobada. Vossa Excelência vai tocar num outro ponto, certamente, um objeto determinado. Não, mas a gente pega por empréstimo. Não, isto é ilegal. E é ilegal e os senhores sabem que é ilegal. Ó, ele tá criticando, atacando frontalmente ali os parlamentares. Gente, que ataque, que pouca vergonha. E ele tá criticando as decisões, mas vamos lembrar daqui a pouquinho o que ele não critica, que é pior do que isso. Segue aqui. Sabem que é inconstitucional. Inclusive, alguns dos presidentes ponderam em algumas das CPIs. É preciso que nós observemos que isso não condiz com a jurisprudência. Não condiz com a jurisprudência, não condiz com a Constituição. Em que dispositivo isso está na Constituição, ministro Gilmar? De Deus a Melo Viana, de Deus a Ulisses Guimarães. Não é preciso ser alfabetizado para saber que isso é inconstitucional. Porque Pois bem, não é preciso ser alfabetizado para saber que as decisões de censura do ministro Alexandre de Moraes eram inconstitucionais. Para saber que o ministro Alexandre de Moraes fez uma série de decisões sem a devida fundamentação, não só censurando, mas bloqueando, derrubando contas, derrubando o X do Brasil, sem a devida fundamentação, sem individualização das condutas. Não é preciso ser alfabetizado para saber que as denúncias da PGR, dos casos do 8 de janeiro, não individualizavam o que cada pessoa fez, as provas do que cada um fez. Não é preciso ser alfabetizado para saber que o Supremo está violando dia após dia a Constituição e os direitos fundamentais das pessoas. Mas não, Gilmar Mendes não está preocupado com isso, porque ele vê a direita como inimigo político, alguém a ser efetivamente censurado e ter seus direitos humanos atropelados. Mas quando é dos seus bandidos de estimação e dos seus coleguinhas investigados do próprio Supremo, aí vamos invocar a Constituição, os direitos humanos, os direitos fundamentais. Quanta hipocrisia, que show de pouca vergonha. Segue aqui, ó. Porque o juiz que decide sem fundamentação, produziu um nada jurídico. Opa, será que ele tá falando de Alexandre de Moraes? Só que não, né? E quando os senhores se investem nesse poder, os senhores têm que atuar como juízes. Então olha só, se os parlamentares têm que atuar como juízes quando se investem nesse poder, é bom eles começarem a fazer alguns contratinhos com as suas famílias, né? 129 milhões de reais, 35 milhões, comprar um resort Itaiaia, por aí vai. Como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem, vazem. Nossa! Abominável. Nossa, abominável. Será que ele tá falando daquela vaza-jato, das divulgações dos hackers que violaram a intimidade de todo mundo, que distorceram tudo? Não, peraí. Ele tá falando dos vazamentos que atingem os próprios ministros, Alexandre de Moraes, Toffoli, né? Essas coisas. Não, quando chega perto deles, aí não pode. Calma, aí não pode. E criminoso. Sim. Crime. Criminoso, mas se né? exatamente de se tratar
de uma prática por crime coletivo. O crime coletivo nos anonimiza. Não deixa de ser crime por isso. Como nós vimos de forma lamentável, ministro André, no episódio agora, recente, do caso... Gente, se você também acha que Gilmar Mendes não tem moral pra dar lição de moral, vai sentando o dedo no like pra mais gente ver esse show de hipocrisia, o absurdo, como eles se arrogam ser os intocáveis da república, os seres supremos. Não é que tem Deus na barriga, eles se julgam deuses. Equivocado. Em que uma conversa íntima era divulgada para festejo geral. Deplorável que isso tenha ocorrido. Vamos falar o que é deplorável? As conversas de Gilmar Mendes com Aécio Neves. Aquele governador do Mato Grosso ligando pro Gilmar falando que é absurdo, que eu tomei uma busca-pressão, faz alguma coisa por mim. Esses contatos inescrupulosos, as indicações de pessoas para comporem cargos públicos, mesmo o senhor sendo ministro. Tratar a sua antessala como um pátio de milagres. Isso é deplorável. Fazer indicações políticas, fazer reuniões lá no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, com o presidente Lula, fora da agenda, sem marcar, atuar como um verdadeiro político, mesmo vestindo toga, com o poder da toga, atuar politicamente. Isso é, sim, deplorável. Olha só, será que ele está falando disso? Lamentável que isso tenha ocorrido. Lamentável. Criminoso. Isso aí. É isso aí, é criminoso, ministro Gilmar. Só que acho que a gente está falando de coisas diferentes, né? Bem que o senhor podia fazer uma análise também das suas declarações à imprensa, pelos cotovelos do Gilmar Palusa. É preciso ter parâmetro, de fato, ministro Gilmar. Olha só, gente, todas essas declarações não é contra os investigados, não é contra os aposentados, quer dizer, desculpa, contra quem roubou os aposentados, não é contra quem fez contrato de 129 milhões de reais com os criminosos. Toda essa indignação do ministro Gilmar não é com aqueles verdadeiros criminosos bandidos da nossa nação. Essa indignação do ministro Gilmar é com quem está investigando. É com os parlamentares das CPIs, que lideram as CPIs, que estão investigando os crimes. Vejam o duplo padrão. Vejam 2 pesos, 2 medidas. Gilmar Mendes não se indigna com os grandes criminosos e bandidos do país. Alguns deles que vestem toga, não. Ele se indigna, sim, com quem investiga. É uma repetição do que a gente viu na Lava Jato. Antes ele atacava os promotores, procuradores, juízes, derrubava as investigações. Agora ele está atacando os parlamentares. E o próximo passo vai ser querer derrubar as investigações contra os grandes poderosos do nosso país. Se você fica indignado, deixa a sua curtida, o seu like, assina aqui, se inscreve no canal para você acompanhar os nossos vídeos e não deixa também de se tornar membro para acompanhar de mais de perto o nosso trabalho, para nos apoiar mais de perto, para você ter acesso a conteúdos exclusivos e ter prioridade nas respostas aos seus comentários. É indignante. Passa por cima do Alcolumbre agora, acabou de acontecer dentro do Congresso. O senador Carlos Viana passou por cima do Alcolumbre e acabou de determinar a prorrogação da CPMI do INSS. Mesmo com julgamento em curso no STF, foi decretado que a CPMI do INSS está prorrogada por mais 120 dias. Eu vou te mostrar o vídeo do Carlos Viana agora e te contar o que o Carlos Viana quis com isso, o que está por trás dessa postura e o que vai acontecer agora, em que você tem o Congresso determinando a prorrogação e o STF julgando se a prorrogação ela vai ou não ser feita. Veja o vídeo. Como decisão judicial a gente cumpre, a gente não questiona, e é exatamente o que nós temos feito, em nome dos aposentados, dos órfãos e das viúvas, de um Brasil que quer o combate à corrupção, eu declaro prorrogada essa CPMI por até 120 dias. A sessão está suspensa. Será reaberta às 18 horas após a decisão do plenário do Supremo. Meus amigos, a questão é que o Carlos Viana agora coloca todo mundo numa encruzilhada. A CPMI está prorrogada, é oficial dentro do Congresso. Em paralelo, o STF está julgando se a decisão do Mendonça de prorrogar ou não segue adiante. O Congresso tem direito de fazer isso? O Carlos Viana tem direito de fazer isso? Tem direito, porque a decisão do Mendonça, até ser derrubada, supostamente, pelo STF, ela está válida. Então o que vale é a do Mendonça. Deu tempo ao Alcolumbre, claro, não fez nada, tá pronto automaticamente, prorrogada a CPMI
CPMI do INSS. Fez certo o Carlos Viana, porque a única decisão hoje que tem para ser cumprida é a do Mendonça. E outra, mostra também com isso o Congresso, Carlos Viana, que eles não estão curvados, eles não estão submetidos aos ladrões de aposentados, aos ladrões de velhinhos, ao Lulinha, ao Lula, ao PT, não sei se eu estou me repetindo, enfim, mas não estão curvados a essa gente e nem a ala podre do STF, que a gente sabe muito bem que quer simplesmente enterrar essas investigações todas para que a gente não chegue a nenhuma conclusão. Portanto, o Carlos Viana deu uma banana para toda essa gente e prorrogou a CPMI. Ele tem direito de fazer isso, porque era isso que constava na decisão do Mendonça, que, repito, até ser derrubada, está válida. E agora está no ar um imenso constrangimento do próprio STF em derrubar a decisão do Mendonça. Porque se eles derrubarem a decisão do Mendonça, eles não apenas vão oficializar que a CPMI que estava parada continue parada, eles vão ter que fazer com que a CPMI que acabou de ser prorrogada hoje simplesmente seja estancada, seja rasgada, seja jogada fora. Eles estão correndo com os trabalhos, eles estão andando com os trabalhos e teriam simplesmente que voltar atrás e largar tudo. É uma situação, claro, de jogo de xadrez. O Congresso quer, com isso, dar um checkmate e constranger o STF a não derrubar a decisão do Mendonça. Ao acolher a decisão do Mendonça, o Congresso diz: essa é a decisão válida e, portanto, nós não aceitaremos outra. E se vier outra, vocês terão um trabalho de desfazer o que nós acabamos de fazer, que é prorrogar a CPMI. Vocês percebem? Esse é o jogo que está sendo feito. Nós, infelizmente, chegamos a esse ponto de ter dentro do STF uma ala que quer que nada seja investigado. E contra essa ala tende-se jogar, tende-se fazer um jogo que é, às vezes, tão político que, enfim, parece até esquisito, mas é isso que está em curso. Fez certo, Carlos Viana, agiu bem. Com isso, dá um checkmate no STF, que vai ter mais uma gota de constrangimento, sobretudo essa ala podre do STF, para derrubar agora não apenas a CPMI do INSS, mas também a ordem do Carlos Viana que determinou a sua prorrogação. Vamos aguardar. Eu sou André Marcelo. Fala, meu pessoal, estamos aqui no Correio do Povo. O negócio tá... Os ministros Gilmar Mendes aí, Moraes, estão fazendo uma baderna aí nessa votação para cancelar a prorrogação aí da CPI do INSS. Eles estão fazendo de tudo para defender os bandidos aí, defender o filho do Lula. Estão dando os seus cargos, na verdade os cargos todo colocado por eles aí, é o que mantém. Se cair pode derrubar eles também, então eles estão fazendo de tudo para não deixar essa CPI ser prorrogada, continuar com essas investigações. Quebra de sigilo do Lulinha já foi cancelada. Para eles aí eles vão tentar fazer de tudo mesmo para cancelar. E o presidente espera que o relatório da CPMI do INSS seja aprovado nesta sexta-feira. A comissão terá que encerrar trabalhos após a decisão do STF contra a aplicação do prazo. O presidente da CPI do INSS, Carlos Viana, disse nesta quinta-feira, dia 26, que espera que o relatório final da comissão seja aprovado nesta sexta-feira com conclusão das investigações sobre desvios milionários do INSS. A comissão encerra seus trabalhos como sábado após o Supremo Tribunal Federal negar um pedido da CPI para estender os trabalhos por mais 120 dias. Diante da inércia, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, na minha consciência estar tranquila de que nós respondemos aos ensaios da população. Esse é o relatório que eu espero que seja aprovado nesta sexta-feira. Dia 20 retrata essas conclusão para a justiça, sabe, o nosso trabalho que não for aprovado desde já, quem impede que não somos nós, porque o dono do relatório, o povo brasileiro,
Aposentados de todos o país sabem exatamente o que aconteceu. Quem brindou ladrão e aposentado, afirmou. Viana também disse concordar com críticas do ministro Gilmar Mendes sobre o vazamento de dados obtidos com quebra de sigilo da CPI, como foi o caso de diálogos íntimos do banqueiro Daniel Vocal, dono do Banco Master, e a questão de precisar apontar um vaso. Uma coisa a dizer da CPI, em minha parte, o presidente nunca saiu. Uma informações incorretas e uma crítica vaza, precisa apontar culpas, afirmou o Senado. A Viana também defendeu que vote nova vez sobre as CPIs e garanta a capacidade de investigar o que seja, não pretenda revisar do Supremo.